Bora falar sobre o último episódio de Percy Jackson e os Olimpianos, segunda temporada? Nem acredito que a temporada acabou e ainda mais terminou desta forma. Tivemos mudanças no livro que eu realmente não estava preparada que elas fossem acontecer e que a gente vai mencionar aqui mais pra frente. E eu gosto muito de como o finalzinho dessa segunda temporada eles conseguiram mostrar um pouco mais sobre essa personagem que tá chegando pra gente agora, que é a Thalia Grace. Mas antes da gente começar a analisar esse episódio inteiramente, já vou deixar aqui pra você se inscrever nesse canal caso você goste de séries e filmes. Aqui falamos bastante sobre isso. E também vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Eu sou @itsmaraújo em todas elas, então vai ser ótimo poder te ter mais pertinho de mim. Beleza? Então vamos começar para a nossa última análise do último episódio de Percy Jackson. Honestamente, estou meio triste. Acho que virou uma rotina minha assistir os episódios toda quarta-feira de manhã e aí gravar os vídeos pra vocês, então vai fazer muita falta. Mas, no finalzinho deste último episódio, a gente teve um teaser de que vem aí a terceira temporada. Já estava confirmada a terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que vai falar sobre os acontecimentos do terceiro livro, e a gente tem a primeira cena, que é a cena do Percy e da Annabeth no baile, né? Eles têm que ali fingir que eles estão numa dança e tudo mais, e até tem um vislumbre bem assim de costas do Groover com a Thalia. Estou muito ansiosa, vai ser uma temporada que vai ter bastante de Percabeth, mas antes da gente chegar nela, ainda temos toda a análise desse último episódio, que é o episódio final para terminar a segunda temporada inteira de Percy Jackson. Caraca, muita coisa aconteceu nesse episódio, hein? E acho que essa é uma das coisas mais legais que eu senti que eles fizeram ao longo dessa segunda temporada. Eles não tiveram medo de mudar muitas coisas aqui relacionadas ao livro, que vai fazer muito mais sentido com a história dos personagens quando a gente for conhecendo eles aos pouquinhos. E mais do que isso, eu gostei de como, tirando os primeiros episódios, né, o 1 e o 2, que é mais pra gente entender como é que tá funcionando as coisas no acampamento, que é sempre muito naquela mesma dinâmica, né, e aí eles vão ganhar uma missão e etc. A partir do episódio 3, eu sinto que a série, ela deu uma guinada muito boa. As coisas foram acontecendo ao longo dos episódios, eu não senti que eles foram maçantes, que eles ficavam enrolando, eu sentia que eles traziam os principais acontecimentos de uma ordem totalmente cronológica, então as coisas iam fazendo sentido pelos episódios, sabe? E é muito bom ver que a série ela termina de uma forma assim tão redondinha, com tudo que eles abriram ali, né? Tirando a Guerra do Cronos, que é uma coisa que vai sendo passada de livro pra livro, é uma série que ela amarra tudo, né? Ela traz muitas questões, traz muitos personagens, mas eles costumam amarrar tudo no final, e eu acho que essa segunda temporada faz isso com muita maestria. É claro que tiveram coisas ao longo do episódio que eu não gostei, mas no geral a maioria das coisas que eu vi nessa segunda temporada foram muito positivas, então eu tô muito feliz com como terminou essa história toda e principalmente como foi o desfecho dessa segunda temporada. Acho que eles conseguiram passar muitas coisas do que a gente fãs, né, tínhamos falado que eram problemas na primeira temporada, como ritmo, a série ser um pouco juvenil demais, e aqui eu sinto que eles, nessa segunda temporada, eu sinto que eles conseguiram arrumar muitas das coisas que a gente achava que faltava ali na primeira temporada, então pra mim já foi uma temporada infinitamente melhor do que a primeira. Mas vamos focar aqui no último episódio, fazer uma análise geral aí de tudo que acontece por ele, beleza? A gente começa o 8º episódio com um flashback, mais uma vez, da Thalia Grace. Honestamente, acho que não precisava. A gente já tinha tido isso no começo do 7º episódio. Voltar pra esse comecinho, acho que foi uma coisa meio redundante. Eu sei que eles explicam isso mais pro final do episódio, mas eu acho que realmente aqui não precisava, tá? A minha parte favorita, e que eu vou ver aqui mais como o começo do 8º episódio, é deles terem continuado o 7º episódio coladinho com o 8º episódio, porque a gente termina o 7º com o Percy sendo levado pro acampamento meio-sangue pela Sally, né, num carro, e aqui a gente começa o 8º episódio exatamente nesse mesmo carro, com ele pensando e tendo as inseguranças dele, pensando que a Thalia vai acordar e que ela já estava em um dos pesadelos dele. Então aqui, esse corte muito bom que eles fizeram aqui pra juntar esses dois últimos episódios me deixou bastante feliz. E aqui eu já vou falar sobre uma das minhas coisas favoritas nesse episódio, que é o Percy conversando com a Sally, porque quando eles estão chegando no acampamento meio-sangue, eles veem o Blackjack, que é ali o novo amigo do Percy Jackson, só que ele não tá com a Clarice, visto que lá no 7º episódio, o Blackjack tava levando a Clarice para o acampamento meio-sangue. Aqui eles veem o Blackjack sozinho, sem a Clarice. E aí o Percy fala que vai conversar com ele, porque eles são amigos, e a Sally fala, ah, então tá bom, né, então vocês são amigos. E aí o Percy volta falando que a Clarice teve que seguir pro acampamento andando e com o Velocino de Ouro
nas mãos, e é uma coisa ali que eles também vão fazer, né? Ele, o Groover, o Tyson e a Annabeth que estão no carro. E aí uma das minhas partes favoritas é essa, que é ele conversando com a mãe dele, com a Sally, porque o Percy passa por um momento muito trágico ao longo da primeira temporada, que é quando ele tá chegando também lá no acampamento meio sangue, que ele encontra o Minotauro, e aí o Minotauro meio que mata a mãe dele, né? Então isso a gente vê muito acontecendo na primeira temporada, e até uma coisa que faz com que ele vá lá pro reino do Hades pra salvar a mãe dele. Então, ao longo dessa segunda temporada, é muito bom ver que, embora, né, ele seja mais velho, ele tá entendendo muito mais as coisas, ele ainda tem essa preocupação com a mãe, e é óbvio que faz totalmente sentido, a mãe dele é uma mortal no fim das contas, então esse caminho pra ela acaba sendo bem mais perigoso do que pra eles, que são semideuses, né, e que eles já têm um treinamento, eles já sabem como agir agora, mas a Sally, coitada, não tem tudo isso. Então, achei muito comovente mesmo ver que ele se abre pra mãe dele dessa forma, né? Falando, olha, eu não tô afim de te perder de novo, de ver você se machucando dessa forma de novo. Então, eu achei muito tocante, muito bonito. Enfim, adorei como eles conseguiram traduzir isso aqui pra série também, esse relacionamento entre os dois. É uma das minhas coisas favoritas. Aí nós vemos um corte, então, do acampamento meio sangue, em que o Tântalo está tomando conta da galera. Só que assim, ele é, como é que eu posso dizer? Um cara muito sem noção, né? Porque ele tá tentando fazer com que os semideuses arrumem toda a confusão que aconteceu pra corrida de bigas para que aconteça uma outra corrida de bigas. E assim, o acampamento tá sendo atacado, a barreira tá ficando cada vez mais fraca e o Tântalo quer porque quer fazer uma corrida de bigas. É nesse momento que o Chris, um dos campistas, fala pro Tântalo que ele tem que começar a se preparar porque a barreira tá ficando mais fraca e que eles têm que ali se preparar pra coisa maior, né, e não pra corrida de bigas exatamente, e é quando o Tântalo, então, ele consegue encostar na comida. A meu ver, muito disso é porque realmente as coisas envolvendo o acampamento estão ficando mais fracas. Então, quando ele consegue encostar na comida ali, pra mim é muito disso, né, que os poderes ali em volta de todo o acampamento estão ficando mais fracos. E aí ele acha que a maldição dele foi tirada, porque a gente já viu aqui ao longo dos outros episódios que essa é a maldição do Tântalo, que ele não consegue tocar na comida, ele sente muita fome, mas essa é uma maldição dele, ele não encosta e não come a comida, e quando ele encosta na comida, ele então leva uma bola de fogo e morre. Mas tudo bem, galera, porque pra mim, honestamente, o Tântalo tanto faz, tanto fez, porque é nesse momento que a galera do acampamento resolve entender que está acontecendo uma breve guerra, né? Monstros estão entrando no acampamento meio sangue, que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, então assim, eles precisam se mexer, e é por isso que eles vão fortificar as barreiras ao redor do acampamento com mais semideuses. É nesse momento que eles acabam encontrando a Clarice, que tá chegando realmente andando até o acampamento. Só que o Chris, ele fala pra Clarice que ele não confia muito bem na outra menina que tá ali com eles, porque ela deu uma olhada diferente e que claramente há traidores agora junto com a galera do acampamento. E é nesse momento que a gente descobre que, na verdade, o traidor era ele, era o Chris. Sim, ele que tava mentindo sempre. Ele faz ali uma emboscada pra pegar o Velocino de Ouro da Clarice e ele chega a falar também que o Luke sempre foi legal com ele, que ele acredita totalmente na palavra do Luke, mostrando ali que ele foi manipulado, né? É uma coisa até que o Luke também comenta, que eles têm pessoas ali infiltradas dentro do acampamento meio sangue pra ajudar a fazer com que eles entrem. Quando o Percy, o Groover, a Annabeth e o Tyson vão entrar na mata, né, pra chegar até o acampamento meio sangue, eles escutam uns carros chegando por ali também e eles veem que é o Luke trazendo vários outros semideuses que desertaram, né, não acreditam mais no poder dos deuses e estão ali com o Luke acreditando na volta dos titãs. Então eles sabem que o Luke vai atacar o acampamento de qualquer forma, e o que eles precisam é pegar o Velocino de Ouro pra salvar a Thalia, né, fazer com que o pinheiro que tá ali ajudando na barreira do acampamento volte a ser a Thalia, e que eles consigam também fazer com que os semideuses se preparem pra essa guerra. Uma coisa interessante é que o Luke comenta com a galera que tá ali com eles, que ele quer pegar o Velocino de Ouro pra realmente salvar a Thalia, porque ele acredita que, já que a grande profecia falou que um dos filhos dos três grandes vai chegar aos 16 anos e vai destruir o Olimpo, pode ser, na verdade, a Thalia. Ele achava antes que era o Percy Jackson, mas já que o Velocino de Ouro consegue trazer a Thalia de volta, pode ser a Thalia. Nesse momento, o Percy até comenta com a Annabeth, né, porque ele tá analisando essa cena, ele fala como é que ele sabe disso, e a Annabeth diz que foi ela que contou pro Luke. O Percy não entende muito bem por que ela fez isso, mas ela até comenta com ele que
falar da Thalia e trazer um pouco dela é a única forma de fazer com que o Luke se importe com outra coisa que não seja essa missão maluca do Cronos. E realmente faz sentido, né? Que era uma coisa que a gente até viu no último episódio, que é quando ela menciona a Thalia e diz que o Cronos estava meio que tentando enganar ele, é o único momento em que ele para e que ele fala, talvez o Cronos realmente não seja essa pessoa tão do bem. E quando ele começa a pensar isso, é o momento em que ele começa a ser enfraquecido mentalmente pela manipulação do Cronos, ele começa a sentir aquelas dores e percebe que, na verdade, como ele já entrou nisso, ele não pode sair agora. Ele precisa se manter fiel ao Cronos até o fim, senão ele pode morrer. Quando Percy, Annabeth, Groover e Tyson estão chegando no acampamento, tem outros semideuses que os encontram e falam que eles são desertores. Por quê? Porque antes deles saírem do acampamento Meio-Sangue, a última visão que eles têm era do Tântalo falando que eles roubaram a missão da Clarice. Então é isso que os campistas acham que eles estavam fazendo. E aí o Percy e a Annabeth falam, tá bom, me leve pro Tântalo, e eles dizem, então, o Tântalo não tá mais aqui, ele foi atingido por uma bola de fogo, vou te levar pro diretor do acampamento. Quem é o diretor do acampamento? O Sr. D, que está se importando com a guerra? Claro que não. Ele tá tocando violão para crianças, que ele não poderia se importar menos com o que está acontecendo. O Percy chega lá tocando terror, falando que o acampamento vai ser invadido a qualquer momento, dizendo que o Luke vai trazer os titãs de volta e que é bom que todos eles se unam e comecem a se preparar para essa guerra que tá acontecendo. E o Sr. D até tenta barrar o Percy falando, cara, você tá muito louco. Só que o Percy mostra que, na verdade, ele tá certo, né? Ele comprova isso. Ele diz, vocês notaram como as barreiras estão fracas, vocês notaram como tá tendo vários outros monstros. Se a gente não tá aqui e a gente não vai salvar o acampamento por nós mesmos, ninguém vai fazer isso por nós, porque os deuses não poderiam estar se importando menos, né? E é nesse momento que ele consegue, então, o apoio de todo mundo que tá ali também no acampamento, que não tinha se colocado à disposição para estar à linha de frente ali dessa guerra, né, para brigar contra as pessoas que estão invadindo o acampamento, e é nesse momento que ele consegue ali juntar forças. Nesse momento também, a Annabeth e o Groover vão atrás do Velocino de Ouro, que, como eu tinha falado para vocês, estava com a Clarice, que ela foi basicamente traída pelo Chris, que era um dos crushes dela e que se mostra traidor. Como ele estava indo atrás da Clarice, que estava fugindo dele porque descobriu que ele era um traidor, ela acaba se encontrando com a Annabeth e o Groover, e eles três acabam saindo com o Velocino de Ouro pra jogar na árvore da Thalia, pra fazer com que a Thalia volte a ser quem ela era. E enquanto todo esse caos está acontecendo, o Luke chega no morro ali do acampamento e vai permitindo que os monstros entrem na barreira, porque se você é um semideus, você pode permitir que um monstro entre no acampamento, e é isso que ele faz pra testar. Ele chama assim todo mundo pra prestar atenção que ele vai fazer aquilo. E mais, ele tá ali com vários outros desertores que também são semideuses, que vão entrar na barreira e vão começar ali a brigar com a galera do acampamento. Ao mesmo tempo em que chega o Percy com todo o seu exército de semideuses do acampamento, e aí os dois, né, vão se encontrar meio que no meio para começar a primeira batalha dessa grande guerra que vai se iniciar do Cronos contra os deuses, né? Então, esse é a primeira batalha, como é que eu posso dizer, né? É claro que eles estão ali um brigando com o outro, o Luke tem um grande ódio pelo Percy, você entende que ele tá ali jogando muito mais no pessoal. No final do 7º episódio, o Cronos até fala pro Luke que tá na hora dele não ter mais misericórdia, dele acabar com o Percy Jackson, e aqui no 8º episódio a gente vê o quanto o Cronos ele manipula o Luke a ponto de o Luke realmente querer matar o Percy Jackson nesse momento. Ele até diz pro Percy que não vai ter mais Velocino de Ouro pra curá-lo. Então você vê que quando o Luke pega o Percy, ele machuca, ele bate, o Percy fica totalmente machucado. E aí tem um momento em que a gente acredita que vai ser o golpe final, que o Luke realmente vai atacar o Percy, e aí acabou, mas é nesse momento que o Tyson entra na briga e defende o próprio irmão. Como o Tyson é um ciclope, ele é muito mais forte, né, do que um semideus normal, então ele consegue ali combater ali o Luke de frente, já que ele não estava esperando. Então o Luke também começa a ficar machucado. Como a Annabeth, o Groover e a Clarice estavam longe, né, eles estavam lá no acampamento, eles estão chegando, andando de uma carruagem, a Alicent, que é uma pessoa que estava com o Luke em todos os momentos dessa nova temporada, ela atira uma flecha na Annabeth, o que faz com que a Annabeth caia e assim perca o controle sobre a biga que ela tava dirigindo ali pra chegar até o topo bem mais rápido e jogar o Velocino de Ouro na Thalia. Só que quando ela cai, ela perde esse controle, a biga cai e os três que estavam ali caem também junto com o Velocino de Ouro. E eles precisam fazer com que a Thalia volte agora, porque eles estão sendo tremendamente atacados, eles precisam de reforços, porque senão eles vão perder essa primeira batalha contra o Luke. É nesse momento que o Percy tem uma ideia de colocar o Velocino de Ouro numa lança e atirar no pinheiro da Thalia. Só que ele não quer terminar a missão, porque a missão, na verdade,
é da Clarice. Então ele entrega a lança pra Clarice, a Clarice atira a lança, fazendo com que ela acerte lindamente o pinheiro, e assim o pinheiro começa a brilhar todo dourado. E quem volta? Isso mesmo, Thalia Grace. Thalia Grace volta já dizendo nunca, que é a palavra ali que ela fala assim que ela volta, e quando ela grita isso, ela tá com tanta raiva, mas com tanta raiva que ela faz com que estourem vários raios saindo dela. Um desses raios acaba acertando o Percy, e é nesse momento, né, quando ela para ali de gritar e desses raios saírem dela, ela desmaia e o Percy Jackson também. Antes do Percy acordar, ele tá meio que num marasmo, né? Ele encontra o pai dele, Poseidon, que tá falando pra ele que ele não tá nem vivo nem morto, e o Percy fala, bom, eu tô num sonho. E aí o Poseidon comenta com ele que ele ia contar sobre a profecia pro Percy Jackson quando ele ficasse mais velho, mas acabou que as coisas não aconteceram da forma como ele esperava, e que ele tá, né, enfim, se lamentando pelo filho descobrir tão cedo, mas que sim, tá acontecendo uma guerra no Olimpo. Nesse momento também aparece o Tyson, porque o Poseidon fala muito obrigado por ter cuidado dele, o Tyson aparece, e o Percy e o Tyson têm um momento muito bonito de irmãos, porque o Tyson conta que ele já foi muito sozinho na vida, que ele era bem pior antes de conhecer o Percy Jackson, e que ele chegou a pedir pros deuses por um amigo, mas na verdade ele ganhou algo muito melhor, um irmão. Fofo, muito fofo, sério, o Tyson pra mim não dá. É nesse momento também que o Poseidon pergunta pro Tyson se ele não pode ajudá-lo, porque uma foice do irmão dele, Hefesto, está escondido no mar, e ele vai precisar que o Tyson busque essa foice também para construir armas para quando acontecer a guerra contra o Cronos. E o Tyson diz que ele vai ajudar, sem sombra de dúvidas, que ele não quer nem pensar duas vezes e que ele está preparadíssimo para essa missão. Já o Percy fala assim, eu posso entrar nessa missão também, pai, se você quiser. E o Poseidon diz que não, que ele tem outros planos para o Percy. E aí o Percy até comentar, você só me teve para completar então essa profecia de que vai ter um dos três grandes e que eles um vai destruir o Olimpo, etc. E aí o Poseidon diz que na verdade não, que é coisas bem maiores do que o destino, como por exemplo o amor. Então não estava nos planos dele se apaixonar pela Sally e ter o Percy Jackson como filho. É isso que essa parte quer dizer. Muito lindinho, ok? Enfim, eu sei, os deuses são muito complicados, mas é que o Poseidon especificamente, ele é um chuchu, ele é o melhor, não tem como. Simplesmente não tem. Enfim, antes do Percy parar de conversar com o pai dele, ele comenta que a última palavra que a Thalia diz quando ela volta à vida é a palavra nunca. E aí o Poseidon diz, meu Deus, filho, prepare-se. E é quando o Percy acorda. Ele acorda, ele vê os dois melhores amigos dele, a Annabeth e o Groover, que dizem pra ele que ele baba enquanto dorme. E aí tudo está bem, que alegria, tá todo mundo contente. A Thalia tá ali na cama do lado, só que ela ainda não acordou, e eles resolvem então visitar o Chiron, que está de volta como diretor do acampamento. Ele tinha sido afastado por ter relações com o Cronos, que foi explicado no primeiro episódio, mas enfim, que não tem nada a ver, então ele tá de volta. Eva! E o Chiron comenta que ele cansou de ficar sempre à mercê dos deuses, que ele quer ajudar as crianças, que ele quer ajudar os semideuses a se prepararem para a guerra, e é isso que ele começa a fazer. Ele até fala para Clarice começar ali uma aula de como defender a barreira e tudo mais, e é o que a Clarice vai fazer. E o Chiron diz que é o momento para Annabeth saber a verdade sobre a noite em que ela chegou no acampamento. Sim, há uma verdade sobre essa noite. Esse é o momento em que tem a explicação do porquê que acontece o flashback no comecinho desse primeiro episódio, para mostrar como a Annabeth se lembrava de que as coisas foram acontecendo e como de fato elas aconteceram, porque o Chiron vai contar agora. Mais uma vez, eu acho que não era necessário esse flashback no começo desse primeiro episódio, porque a gente já tinha visto esse flashback muito parecido no começo do sétimo episódio, então querendo ou não, ainda era uma coisa muito viva na nossa cabeça, sabe? Podia estar até no previously, ao invés de estar de fato no episódio. Mas enfim, é uma opinião totalmente pessoal minha, tá? E aí a gente vai entender de fato o que aconteceu. O Chiron conta, e isso assim tá bem diferente dos livros, mas ele conta que quando a Thalia falou para o Luke e a Annabeth irem na frente pro acampamento, que ela ia ficar ali atrás para brigar com as três fúrias, ele estava pronto para defendê-la porque ele estava vendo tudo de longe. Só que acontece que as três fúrias, elas não atacaram a Thalia. Elas começaram a conversar com a Thalia e falar algumas coisas para ela. Elas comentam que é muito importante que a Thalia fique do lado de Zeus, porque Zeus vai precisar dela em uma guerra que iria acontecer futuramente com o Cronos, e que seria muito importante que ela estivesse do lado de Zeus, até porque tinha uma grande profecia ali envolvida em relação a tudo isso. Ela nunca foi próxima de Zeus, porque Zeus também nunca teve contato com a Thalia.
Pra ele, a Thalia era só mais uma arma, e era isso que ele queria fazer. Como tinha uma profecia falando que um dos filhos dos três grandes ia destruir o Olimpo, Zeus já estava pensando numa maneira de como fazer a filha dele ficar do lado dele, mesmo sem ele ter sido um pai presente. Que Poseidon também não foi presente, mas Poseidon é melhor, né? É que Zeus realmente, olha Zeus, olha, sinceramente, ai, eu detesto os Zeus. Mas tá. E aí, ele resolve então conversar com a filha. Ele desce pessoalmente para conversar com ela, para falar que, na verdade, as fúrias estavam mentindo. É nesse momento até que ele lança um raio nas três fúrias e elas desaparecem. E ele conta que elas estão mentindo, que a Thalia não precisa se preocupar com elas, nem nada. E a Thalia até diz, eu não vou ficar do seu lado, eu não vou te defender pra nada. E Zeus fala, imagina, fica tranquila, aproveita o acampamento, vê aí se você não vai gostar de outros semideuses, você vai se sentir em casa, é muito importante que você fique aqui, porque aqui você vai ficar segura no acampamento, né, e tudo mais. E a Thalia deixa clara pra ele que ela não poderia se importar menos com os semideuses, porque ela não quer ter relação nenhuma com nada disso envolvendo os deuses. As únicas pessoas que ela realmente se importa é a Annabeth e o Luke, que foi com quem ela chegou até ali, né? Com quem ela chegou defendendo. Pra ela, a família dela são eles. E são porque eles se conheceram ali numa casa, mas ela não quer ter nenhum tipo de relação com os deuses, não quer nem estar naquele acampamento. Por isso que a primeira coisa que ela diz pra Zeus é que ela vai embora na manhã seguinte, ela vai pegar as duas pessoas. E Zeus diz que ela não pode ir, que ele não vai aceitar mais esse comportamento rebelde dela querer ficar longe dele, longe dos deuses e tudo mais. E a Thalia diz que ela não será uma arma. E antes dela continuar a frase dela, o Zeus transforma a Thalia num pinheiro. Então aqui muda totalmente a história da Thalia. O que a gente entende e aprende ao longo dos livros e tudo mais é que a Thalia faz isso porque ela realmente está sendo atacada pelas fúrias. E que Zeus salva a Thalia colocando ela como um pinheiro, porque ela ia morrer de alguma forma. E aqui o Kieran conta pra gente uma versão totalmente diferente, que na verdade Zeus transformou ela em um pinheiro para aprisioná-la, para deixar ela presa ali dentro, ao invés de estar salvando a vida dela, que era uma coisa que a gente conhecia aqui, que era a história da Thalia. Então é por isso que ela tá assim tão revoltada. Quando ela volta à vida, ela continua a frase falando que ela nunca será uma arma para Zeus utilizar quando ele achar que faz sentido. Então essa é a frase inteira dela. E é nesse momento, né, depois que o Kieran termina de explicar ali toda a história do que de fato tinha acontecido, a Annabeth fala, meu Deus, você acha então que ela pode ser a filha dos três grandes, que vai então ajudar a destruir o Olimpo? Porque a Annabeth tinha certeza que a Thalia jamais faria isso. É uma coisa que o Luke batia muito na tecla ao longo de todos esses episódios, de que a Thalia iria ficar ao lado dele, porque iria ser contra os deuses e ia querer com que os titãs voltassem a governar o mundo, né? E já a Annabeth não. A Annabeth achava que a Thalia ia ficar ao lado deles, que ela não ia permitir que os titãs dominassem esse mundo. Então, a Thalia chega nesse momento e a Annabeth tá se vendo ali, né? Na verdade, vendo a Thalia pela primeira vez, e a Thalia diz, cadê a Annabeth? É a primeira coisa que ela pergunta. É nesse momento que a Annabeth vai até a Thalia, e a Thalia não estava preparada para todo esse tempo que ela ficou longe da Annabeth, se não me engano são 4 anos, então muita coisa mudou ali entre elas duas. Ela percebe que ela cresceu, que a Annabeth tá diferente, abraça ela, e a segunda pergunta que ela faz é, cadê o Luke? Mostrando que vai existir um grande embate entre Percy Jackson e Thalia Grace, o que faz muito sentido para a história que tem por trás da Thalia, que a gente vai conhecer muito melhor ao longo da terceira temporada na Maldição do Titã. Enfim, eu tô muito animada pra ver como eles vão desenvolver essa terceira temporada e mais ainda, né, porque vai estrear esse ano, era uma coisa que a gente não sabia, não temos data ainda, mas vai estrear esse ano, então isso não poderia me deixar mais feliz. E eu acho que a forma como eles construíram esse episódio mostra muito essa relação que vai ser bem conturbada entre o Percy e a Thalia, até eles se entenderem e etc. Vai ser bem interessante também quando a Thalia conhecer não, né, mas rever o Luke e tudo que isso vai mostrar pra eles dois. Ai, gente, é isso, acho que foi um bom final de temporada e mais do que isso, acho que foi um bom pontapé pra terceira temporada que vem aí com força, já que a gente viu esse leve teaser da Annabeth e do Percy dançando que eu comentei aqui no começo do vídeo. Estou animada. O que vocês acharam sobre esse último episódio? Vocês gostaram? O que vocês estão mais ansiosos para ver na Maldição do Titã? Bom, eu confesso que eu não esperava por essas mudanças que eles trouxeram aí dos livros, mas que pra mim, analisando assim friamente, faz muito sentido. E honestamente, acho que é isso que tá fazendo a série
ela ser tão grandiosa, principalmente assim ao longo dessa segunda temporada, que foi realmente eles se desprenderem um pouco dos livros e tomarem algumas decisões que são importantes para os personagens que estão crescendo e tendo vida agora que eles estão sendo adaptados, sabe, no audiovisual. Enfim, eu tô gostando bastante. E vocês? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, mais uma vez, não esqueça de se inscrever nesse canal, porque me ajuda demais. Também vou deixar aqui as minhas redes sociais, eu sou @itsmaraújo em todas elas. Aproveita para me seguir e muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!